O que você chama de amor pode ser apenas medo disfarçado, medo de ficar sozinho, medo de perder alguém, medo de encarar o silêncio da própria vida. A maioria das pessoas não ama, apenas se apega, se agarra a uma presença como quem se agarra a uma boia em alto mar. Mas um boiadeiro preso a uma boia não está seguro, está condenado a afundar junto dela. Quantas vezes você acreditou que estava amando, quando na verdade apenas se tornou dependente de alguém? Quantas vezes confundiu paixão com vício, cuidado com posse, carinho com prisão? O apego se disfarça de amor. Ele se veste de promessas, de juras eternas, de frases que parecem belas, mas escondem correntes invisíveis. O apego nasce da ilusão de que alguém pode nos completar. Mas a verdade estoica é brutal. Ninguém completa ninguém. O amor não deve ser uma muleta para sustentar a sua fragilidade. O amor é uma escolha livre, não uma necessidade desesperada. Quando você precisa, você não ama. Quando você exige, você não ama. Quando você se perde em alguém, não é amor, é prisão. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O mesmo vale para o amor. O sofrimento não vem da ausência da pessoa, mas da fantasia de que sem ela você deixa de existir. O que você chama de dor não é a falta do outro, mas a sua incapacidade de caminhar só. Você já percebeu que o apego é sempre acompanhado de medo? O medo de ser traído, o medo de ser abandonado, o medo de não ser suficiente. O amor verdadeiro não anda de mãos dadas com o medo. O amor caminha com liberdade, não com correntes. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o coração alheio. Não controlamos sentimentos, nem promessas, nem desejos. Controlamos apenas o que somos, o que damos, o que oferecemos. Se você acredita que o outro deve permanecer ao seu lado a qualquer custo, isso não é amor, é arrogância disfarçada, é ego exigindo tributo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a perda não é nada além de mudança, e a mudança é a ordem da natureza. O mesmo vale para as relações humanas. Apegar-se é lutar contra a natureza. É querer congelar o rio da vida para que ele não siga o seu curso. Amar, ao contrário, é deixar fluir. Amor não é implorar para que alguém fique. Amor não é vigiar para que alguém não vá. Amor não é implodir de ciúmes diante da liberdade do outro. Isso tudo é apego. Amor é a coragem de permitir que o outro seja livre, mesmo que essa liberdade o leve para longe de você. Se você ainda confunde amor com apego, este vídeo vai ser um golpe, mas um golpe que desperta. Hoje você vai compreender que só existe amor verdadeiro quando há liberdade. Porque o que se prende não é amor, é medo, é vazio, é ilusão. O crime do apego, o assassinato da própria identidade. O apego não é apenas uma fraqueza emocional. Ele é um crime silencioso contra a sua própria existência. Quando você se agarra a alguém com medo de perder, não percebe que pouco a pouco está perdendo a si mesmo. O amor distorcido mata devagar. Ele começa roubando pequenos pedaços da sua individualidade, um hábito que você abandona para agradar, uma opinião que você silencia para evitar conflito, um sonho que você enterra porque não combina com os planos do outro. Até que um dia você acorda e já não se reconhece mais. Esse é o verdadeiro homicídio do apego. Não é o outro que o comete contra você. É você que o executa contra si mesmo, entregando a sua essência em troca de uma migalha de presença. Amar não deveria custar a sua identidade, mas quando o amor se transforma em apego, você passa a existir apenas como reflexo, sombra, cópia do outro. Sêneca dizia que a escravidão mais vergonhosa é a que se escolhe. O apego é exatamente isso, uma prisão que você mesmo constrói. E como todo prisioneiro voluntário, você não percebe as grades, acha que está amando quando na verdade está implorando para não ser abandonado.
Acha que está doando, quando na verdade está mendigando. O apego é um ladrão. Ele rouba sua voz, sua força, sua liberdade. Ele o convence de que a felicidade depende do outro, quando na realidade a felicidade só pode nascer em você. É assim que ele assassina sua identidade, convencendo-o de que sem a aprovação, o olhar e a presença do outro, você não é nada. Esse é o crime mais cruel do apego. Ele não apenas destrói relacionamentos, ele destrói indivíduos. Ele transforma pessoas únicas em cópias frágeis. Ele faz com que homens e mulheres que antes eram inteiros se tornem apenas fragmentos pendurados no desejo de alguém. O estoicismo nos alerta contra essa ilusão. Epicteto lembrava que nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. Quando você se entrega ao apego, você renuncia ao domínio de si. Você abdica da sua liberdade em nome de uma prisão emocional. O resultado é previsível: ressentimento, ciúme, desespero, humilhação. Você se perde do mundo e de si mesmo, acreditando que esse sacrifício é prova de amor. Mas é apenas a prova da sua escravidão. Se o apego é um crime, então a vítima é a sua identidade. A pergunta é: você vai continuar permitindo que ela seja assassinada em silêncio? Ou vai despertar para a verdade brutal de que amar não é perder-se, mas encontrar-se ainda mais inteiro? A confusão mortal. Amor X. Apego. A maior tragédia dos relacionamentos modernos não é a falta de amor, mas a incapacidade de distingui-lo do apego. A maioria das pessoas nunca amou de verdade. Confundem posse com cuidado, ciúme com interesse, dependência com afeto. Chamam de amor aquilo que, no fundo, é apenas desespero por não encarar a própria solidão. O apego é sedutor porque se disfarça bem. Ele usa palavras doces, promessas eternas e gestos de aparente dedicação. Mas toda promessa feita sob apego tem um veneno escondido: a cobrança. Toda frase carregada de juras tem, por trás, o medo de perder. É por isso que o apego sempre exige, sempre controla, sempre sufoca. O amor, ao contrário, não exige. Ele oferece, não prende, ele liberta. Epicteto dizia que o erro humano está em desejar que os outros vivam conforme a nossa vontade. Esse é o núcleo do apego. Acreditar que o outro deve nos servir como fonte de felicidade. Mas o amor não pede sacrifícios forçados. O amor não exige que o outro se anule. Amar é admirar a liberdade do outro e, ainda assim, escolher permanecer. Apego é exigir a presença como garantia, é transformar o relacionamento em uma gaiola dourada, onde ambos apodrecem em silêncio. Quantas pessoas se gabam dizendo: fiz tudo por ele, me entreguei completamente a ela, e acreditam que esse é o ápice do amor. Mas não percebem que essa entrega não nasceu de liberdade, mas de medo. Quando você dá para não perder, quando você se entrega para não ser abandonado, isso não é amor. Isso é chantagem emocional contra si mesmo. O apego é mortal porque o transforma em escravo daquilo que deveria ser fonte de alegria. Ele prende seus pensamentos, rouba sua paz e corrói sua dignidade. Amar não deve ser sinônimo de perder o sono, vigiar mensagens ou medir cada gesto com ansiedade. Isso não é amor, é prisão autoimposta. Sêneca lembrava que sofremos não pelas coisas em si, mas pelas interpretações que fazemos delas. O mesmo vale para os relacionamentos. Não é a ausência da pessoa que dói, mas a história que você conta a si mesmo, de que sem ela você não tem valor. Essa é a mentira mortal do apego. Enquanto o amor dá espaço para crescer, o apego sufoca até a última centelha de vida. Amar é caminhar lado a lado, não grudar no outro com medo de ficar para trás. Apego é pânico. Amor é coragem. O apego morre de ciúmes da liberdade. O amor floresce nela. Se você ainda acredita que o ciúme é prova de amor ou que a dependência é um sinal de entrega,
é porque nunca experimentou a diferença. O apego se alimenta do medo. O amor só sobrevive na liberdade. O olhar estoico sobre o amor. Para os estoicos, amar não era uma fraqueza, mas tampouco era a exaltação romântica que conhecemos hoje. Amar, para eles, era um exercício de virtude. Marco Aurélio não imploraria por quem virou as costas. Epicteto não se humilharia diante de alguém que partiu. Sêneca não confundiria carência com afeto. Eles compreendiam que o amor só é digno quando nasce da liberdade. Na visão estoica, amar é oferecer sem exigir retorno. É ter coragem de estender a mão, mas estar preparado para o momento em que ela ficará vazia. Porque o outro não é seu. O outro é apenas companheiro de jornada. Apego é acreditar que alguém lhe pertence. Amor é compreender que ninguém pertence a ninguém. Epicteto dizia: jamais diga de alguém, eu o perdi. Apenas diga, ele retornou de onde veio. Essa é a essência do olhar estoico sobre o amor. Não há perda quando há liberdade. O que existe é o privilégio do tempo compartilhado. Quando esse tempo se encerra, a dor não precisa ser prisão. Pode ser apenas lembrança. O apego cria raízes no medo e o medo envenena qualquer relação. Você começa a vigiar, cobrar, testar, medir o outro, porque teme perdê-lo. Mas o medo não sustenta o amor. Ele o corrói até virar ressentimento. O amor estoico, ao contrário, é firme como uma rocha. Ele não precisa controlar para existir. Ele não precisa prender para durar. Ele é forte porque não exige garantias. Marco Aurélio refletia sobre a impermanência de tudo. Tudo o que amamos é passageiro, como flores de primavera. O amor, sob essa perspectiva, é um presente momentâneo, não um contrato eterno. Apegar-se é lutar contra a lei natural da vida, que é a mudança. Amar com lucidez é aceitar essa lei e ainda assim escolher estar presente, sabendo que nada nos pertence para sempre. Amar estoicamente é reconhecer que a beleza de um relacionamento não está em sua duração, mas em sua verdade. Um instante vivido em liberdade vale mais do que uma vida inteira vivida em correntes. O apego busca a eternidade, mas encontra sofrimento. O amor busca presença e nela encontra paz. Essa visão pode parecer fria para quem confunde amor com dependência. Mas, na verdade, ela é libertadora. Porque quando você entende que o outro é livre, você também se liberta. Não precisa mais implorar, não precisa mais vigiar, não precisa mais mendigar afeto. Você apenas ama. E isso basta. Amar com liberdade não significa amar menos. Significa amar melhor. Significa oferecer sem exigir, permanecer sem aprisionar, sentir sem perder a si mesmo. O amor estoico é maduro, porque não nasce da necessidade, mas da escolha consciente. A ilusão do controle. O ego que destrói relações. O apego não nasce apenas do medo. Ele nasce do ego. O mesmo ego que exige, cobra e acredita que o outro deve se dobrar diante das nossas vontades. Quando você tenta controlar alguém, não está amando. Está apenas lutando contra o fluxo natural da vida. E essa luta é sempre perdida. A ilusão do controle é traiçoeira porque parece cuidado. Você acredita que vigiar é proteger, que cobrar é se importar, que prender é demonstrar amor. Mas, na realidade, cada tentativa de controle é uma demonstração de insegurança. O ego não suporta a ideia de que o outro é livre, porque o ego teme perder poder. O resultado é previsível. Relações sufocadas, repletas de cobranças e marcadas por ressentimento. O estoicismo nos alerta para uma verdade simples e brutal. Nada fora do nosso domínio deve ser objeto de desejo ou de posse. Epicteto lembrava que só podemos controlar nossos pensamentos e ações. Tudo, além disso, escapa das nossas mãos.
Ainda assim, quantos vivem como se pudessem controlar o coração de outra pessoa? Como se o amor fosse um contrato vitalício, garantido pela força da exigência? Imagine prender um pássaro numa gaiola. Você pode alimentá-lo, cuidar dele, protegê-lo da tempestade. Mas no fundo não o ama. Ama apenas a ilusão de que ele está seguro porque está preso. O amor verdadeiro é diferente. Ele abre a gaiola e confia. Ele permite que o pássaro voe e ainda assim escolha voltar. O apego, movido pelo ego, não aceita isso. Ele prefere a prisão à incerteza. Marco Aurélio escreveu que o homem sábio se adapta ao curso do mundo como um rio que flui em direção ao mar. O ego, por outro lado, tenta represar o rio, construir muralhas e impedir a correnteza. É por isso que tantos relacionamentos implodem. Não pela falta de amor, mas pela obsessão em controlar o que jamais esteve ao nosso alcance. O amor não precisa de grilhões. Quem ama, confia. Quem ama, não vigia. Quem ama entende que a liberdade do outro não é uma ameaça, mas a única prova de que o sentimento é real, porque só escolhe ficar quem tem a opção de partir. O apego, ao tentar controlar, destrói aquilo que queria preservar. Ele mata o amor lentamente, até restar apenas o hábito, o peso e a prisão. O amor, quando é verdadeiro, não precisa de correntes. Ele sobrevive no espaço, na leveza, na escolha livre de permanecer. Amor é liberdade, apego é prisão. Você já percebeu que tudo o que chamamos de amor, na verdade, é apenas o reflexo do nosso medo? Medo de ser esquecido, medo de ser trocado, medo de caminhar sozinho. Mas o medo nunca construiu nada que durasse. O medo só aprisiona. O medo sufoca. O medo transforma o que poderia ser belo em uma cadeia invisível. O apego é exatamente isso, uma prisão que você constrói com as próprias mãos. E o mais cruel é que você chama essas correntes de provas de amor. Você implora por atenção e chama isso de carinho. Você exige presença e chama isso de fidelidade. Você sufoca o outro e chama isso de cuidado. Mas a verdade é simples. O que você defende como amor não passa de apego, e é por isso que dói tanto. Porque você não sofre pela ausência do outro, mas pelo vazio que sempre existiu em você. Você não sente dor porque perdeu alguém, mas porque acredita que sem essa pessoa você não é nada. Essa crença é o veneno que o apego deixa em sua alma. Os estoicos já sabiam, nada é nosso para sempre. Nem as pessoas, nem as relações, nem mesmo os nossos próprios sentimentos. Marco Aurélio dizia que tudo se transforma e que o homem sábio não resiste ao curso da natureza. Amar, portanto, não é prender. É aceitar o fluxo da vida, é escolher estar junto hoje, sabendo que amanhã pode mudar. Amor não é vigiar, amor não é cobrar, amor não é mendigar, amor não é sacrificar sua identidade em nome de uma promessa que nunca pode ser garantida. O verdadeiro amor nasce da coragem de ser livre e de permitir que o outro também seja, porque só há amor onde há escolha. Não confunda amor com apego, não confunda prisão com entrega, não confunda medo com afeto. O apego é desespero, e o desespero mata. O amor é liberdade, e a liberdade cura. Se dói, não é amor, é apego. Se sufoca, não é amor, é medo. Se aprisiona, não é amor, é ego. E talvez essa seja a lição mais dura. Você não precisa de ninguém para ser inteiro. O verdadeiro amor começa quando você já não é metade, quando você já não busca um salvador, quando você não pede que alguém lhe complete. Você já é completo. O amor, nesse ponto, não é necessidade, é escolha, não é vício, é virtude. Agora a pergunta é: você continuará mendigando migalhas de apego ou terá coragem de escolher a liberdade? Porque no fim, amar é isso. Não perder a si mesmo no outro, mas se encontrar ainda mais inteiro ao lado dele. Se isso te despertou,
curta, compartilhe e se inscreva. Alguém precisa ouvir o que você ouviu hoje. Não silencie sua libertação.